Uma frase maldita no momento errado pode te custar uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade de negócio, de parceria e, em casos mais extremos, pode custar a tua vida. Então hoje eu quero falar sobre uma lei específica do livro As 48 Leis do Poder, que é a lei de número 4, que diz: fale menos do que o necessário. Lendo esse livro, eu estou lendo esse livro, ainda não terminei ele, eu parei na lei de número 4 e já deixo aqui a minha recomendação. Leia esse livro, mas leia com ressalvas, tá? Por quê? Cara, tem muita coisa duvidosa naquele livro que não dá para uma pessoa minimamente, sem passar pelos princípios e valores do que você acha correto e aplicar aquilo sem nenhum tipo de filtro. Mas com certeza serve para você aprender e tirar dali muitas lições para que você não seja uma ovelhinha também em muitas situações. Mas o ponto é que eu gostaria de compartilhar com você os ensinamentos, os insights que eu tive meditando, né, no que essa lei diz. Inclusive, quero te contar uma história que o livro menciona e uma história real onde essa lei se aplica. Eu queria começar pela ideia central dessa lei específica, que é bem simples. Quanto mais você fala, maior a chance de revelar coisas demais e perder o controle da situação ou parecer menos poderoso. O raciocínio do autor aqui, ele é basicamente o seguinte: pessoas poderosas ou que ocupam cargos de poder, de liderança, tendem a ser mais econômicas em suas palavras. Quando você fala demais, acaba se explicando demais, e quando você se explica demais, parece que você está tentando se justificar ou justificar alguma coisa. Então, dentro desse contexto, ele diz que o silêncio cria uma atmosfera em você de autoridade e mistério. E eu, de fato, preciso concordar com isso. Claro que ele, no final da lei, ele tem algumas ressalvas ali. Em alguns casos, você precisa ter esse feeling, porque se falar de menos, em alguns casos, vai passar o sinal oposto, né? Que é o sinal de insegurança. Mas, de forma geral, essa lei diz o seguinte, que quanto menos você fala, menos você revela sobre você e mais influência sobre as pessoas você exerce. Um exemplo clássico que o livro acaba utilizando: pessoas em posições de lideranças ou pessoas poderosas, elas geram, né, em cargos de chefia, elas geralmente têm respostas curtas e elas deixam as outras pessoas completarem a sua resposta. Então acredite, por mais que você pense que é o brabão, muitas vezes é mais fácil você falar pouco, fale menos. Eu tô falando isso porque eu sou o cara que acabo falando muito, né, e acabo me queimando, acabo me prejudicando por muitas vezes. E tem uma história, né, que o próprio livro conta, que é uma história bem interessante que me chamou a atenção. E, cara, eu consegui, na hora, vincular com uma história real que aconteceu recentemente. Essa história em questão envolve o Czar, né? Que não sei se é assim que fala, Czar, russo, né? Que era o imperador da época. O Czar era um título dado, né, a esse imperador, que era o Ivan, o Ivan, conhecido Ivan o Terrível. E para resumir bem a história, existia um homem que estava condenado à morte, e à morte por enforcamento, lá na Rússia, né? Quando chegou a hora da execução, assim que abriu o alçapão, esse homem caiu e a corda arrebentou. E aí, ele acabou sendo salvo. E naquele tempo, muitas pessoas acreditavam que, quando isso acontecia, era como era uma provisão divina. Esse cara precisava, né, ele poderia ser perdoado, no sentido que esse homem deveria ser poupado. Então, o mensageiro levou a situação para o Czar, né, o Ivan, e este falou tudo o que tinha acontecido, né, e este estava disposto a perdoá-lo, né, perdoar a sua dívida, porque eles tinham esse entendimento em comum, e mesmo contrariado, ele ia assinar a carta de perdão. Só que esse homem, quando tudo isso aconteceu, em vez de ele ficar quieto, o que ele disse? Está vendo? A Rússia não sabe nem fazer uma corda direito. Obviamente, o mensageiro passou isso ao Ivan, e quando o Ivan ouviu isso, ele ficou furioso. Com isso, ele rasgou a carta de perdão e mandou enforcar o homem novamente. E dessa vez, o homem foi enforcado e ele foi morto, porque a corda não arrebentou. A lição que a gente tira desse trecho do livro é: um homem que se salvou da morte foi morto por não saber ficar em silêncio. E aí, quando eu li isso, já ligou o pisca-alerta aqui de uma situação que aconteceu recentemente. Eu falei, caraca, velho, essa lei se aplica perfeitamente, ela se ilustra perfeitamente nessa situação. Um amigo, né, um amigo, talvez colega,
do trabalho, ele estava insatisfeito com algumas situações que estavam acontecendo. E o caso não é se eu concordo com o que estava acontecendo ou não. O ponto é, estavam acontecendo diversas situações. Situações que o irritaram, mexeram com ele, mexeram com as emoções dele. Então, ele, envolvido de toda essa emoção, né? E aqui já vai uma dica: nunca tome decisões enquanto você não estiver dominando as suas emoções, quando você estiver à flor da pele, irritado, porque você vai tomar, na grande maioria das vezes, decisões ruins e impensadas, né? Irracionais, decisões emocionais. E ele foi conversar com o dono da empresa. Esse rapaz em questão já tinha uns 6 anos de empresa. E ele foi conversar com este homem. E conversando, ele pontuou tudo. Ele falou um monte de coisa. Agora, o que ele falou exatamente? Eu não sei. Eu sei o que ele me passou. E, resumindo, ele falou todos os pontos deles e pediu demissão. Falou, olha, eu quero sair. O dono, pelo que ele me passou, tentou até conversar com ele, né? Negociar algumas coisas. Ele falou, pô, não é questão de salário, de posição e tudo mais. Existiam os seus motivos, né? Só que ele lançou a palavra. E quando ele disse, eu quero sair, a palavra lançada criou um fato. Qual que era o fato? Cara, não podemos mais contar com esta pessoa. A demissão dele foi criada pela palavra. E depois que algo assim é dito para uma empresa, pô, acontece um monte de coisa muda. Pô, começa a preparar mentalmente todo mundo que está envolvido com a saída desse funcionário em questão. A própria empresa começa a se preparar para funcionar sem ele e a empresa começa a procurar soluções, né, para substituir esse homem. E aqui vai outra lição, tá? Ninguém é insubstituível. A gente tende a se hipervalorizar achando que o trabalho que nós fazemos é insubstituível. O trabalho que nós fazemos, ninguém fará igual. E a verdade é que todo mundo é substituível, beleza? Então, ele ficou com 30 dias de aviso e, nesses 30 dias, ele foi pensando, os ânimos foi se acalmando, eu fui trocando ideia com ele também. E, pô, ele ficou nessa balança. Fico, não fico, volto atrás e tudo mais. E foi falar com o dono da empresa no último dia, antes de sair. E ele acabou perguntando se ele poderia ficar, que ele gostaria de ficar e se haveria espaço. E a resposta foi, não, a gente já abriu a vaga, não tem mais espaço aqui. Então, isso entra exatamente na lei que a gente acabou de explanar aqui, que é a Lei 4. Como assim? Como que ele se encaixa? Anote isso. Existem palavras que criam consequências irreversíveis. Existe até uma frase bem conhecida que não tá nesse livro, mas é uma frase que eu acredito que muitas pessoas conhecem, que fala: palavras ditas e flechas lançadas não voltam. Então, uma palavra lançada, uma palavra maldita, você falou demais e falou uma coisa que não deveria, às vezes vai causar consequências irreversíveis. E nesse caso, o que ele disse causou um fato, uma consequência irreversível, ao ponto de que, mesmo ele se arrependendo e voltando atrás o que ele tinha dito, não tinha mais jeito. Com isso, uma coisa ficou muito clara para mim: não seja o brabão, o ferradão, o cara que fala pelos cotovelos, o cara que não leva desaforo para casa. A verdadeira sabedoria está em falar pouco. E, cara, uma coisa que eu achei incrível foi que o conselho deste livro, desta lei, vai em encontro com várias passagens bíblicas de Provérbios, por exemplo, que fala sobre controlar a língua. Precisamos controlar as nossas emoções, precisamos controlar a nossa língua. Não podemos e não devemos falar tudo que vem na nossa cabeça. A gente precisa pensar muito bem no que a gente fala, porque isso sim pode causar consequências irreversíveis. Fazer você perder um trabalho, uma oportunidade, uma parceria, ou em casos extremos, colocar sua vida em risco, ou realmente acabar com a tua vida, como foi o caso deste homem, que, tendo a provisão divina de a corda arrebentar e ele ser salvo, recebeu o perdão do rei, do imperador, ele decidiu abrir a boca e acabou sendo morto, né? O rei acabou fazendo com que a morte dele fosse inevitável. Ou melhor dizendo, ele mesmo, né?
com as palavras dele. Então anota isso, o resumo da lei, tudo que você precisa entender sobre ela. Primeiro, evite explicar demais. Segundo, evite justificar demais suas decisões. Terceiro, use pausas e silêncio ao seu favor. E por fim, deixe as pessoas falarem mais que você. Eu espero que esse vídeo possa te ajudar de alguma forma. Deixe aqui nos comentários que tipo de vídeo que você gostaria de ver. Se inscreva. Abraço, até a próxima. Tchau.